Vai, pesquisa de mercado é caro? Não, tem um preço ok. Porém, é isso, né? Você tem a assertividade daquilo que você vai executar. Então, eu gosto muito dessa frase, né? Que a pesquisa de mercado no final não é cara, não. Ela é muito ok ali dentro do que você pode gastar executando ali de uma outra forma, né? O brasileiro é totalmente apaixonado por cerveja. É algo bem interessante assim, sabe, Lotufo? De alguns anos pra cá, a gente tem muito estudo de mercado aí pra entender o que tá acontecendo com a cerveja. E a cerveja vai de mais ou menos 6 anos atrás pra cá, tem aquecido muito aí com o mercado premium, né? Então, a cerveja que a pessoa tá tomando ali na mesa do bar, de repente é diferente da que ele compra pra tomar em casa, sabe? Então a gente tem inúmeras estratégias para impacto de marca, assim. E outro ponto que é bem desafiador, eu acho que a palavra certa é precificação de cerveja também. Pessoal, tudo bem? Como vai? Tudo certo? Aqui Gustavo Lotufo mais uma vez no nosso Antenas Cast. Hoje recebendo um grande amigo, Dante Passos, responsável pelo CMI do Grupo Petrópolis. Estou muito feliz por você estar com a gente aqui hoje. Dante, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Lotufo? Beleza. E por aí, obrigado pelo convite aí, pô, super feliz de estar aqui também. Eu que agradeço, cara, muito legal você estar aqui. Sempre que a gente recebe uma pessoa, claro, né, eu faço um estudo prévio. E eu vou admitir que talvez o seu tenha sido estudo prévio, mas não vou dizer se fácil e gostoso de ter feito, né? Porque a gente tá falando de cerveja, é um mercado que é tão, como eu posso dizer, tão popular, né? Tem tantas memórias, tá tão imerso, né, na cultura brasileira. Mas antes de a gente falar de cerveja, primeiro, bom, de novo, obrigado por ter vindo, muita satisfação. Se puder contar pra gente, por favor, então, um pouco sobre você, quem que é Dante Passos e quais são esses grandes desafios aí de trabalhar na área de pesquisa desse mercado de cerveja e principalmente dentro do Grupo Petrópolis. Não, legal, né, Lotufo? Até, você puxou esse assunto de cerveja, quando a gente vai fazer grupo de pesquisa de mercado ali, já fala, né, o assunto hoje é que a gente vai falar de cerveja, o pessoal já dá um sorrisão, né? Eu já trabalhei em outras áreas também, trabalhei na IQVIA, na área de saúde, assim, e o assunto é um pouco mais pesado, né? Então, pô, trabalhar nessa categoria de cerveja aí pra mim é bem interessante, né? Mas, dando um overview aí, eu já trabalho 10 anos aí nesse mercado de pesquisa de mercado. Minha maior experiência era em instituto de pesquisa de mercado, então atuando em grandes institutos, também menores institutos, e a ideia foi sempre desenvolver estudos aí para grandes empresas, né? E hoje mudou um pouco esse cenário. Realmente, quando eu estava ali em instituto de pesquisa de mercado, eu tinha um pouco dessa dor, porque pô, a gente criava todo um estudo ali, trazia os insights e não sabia muito bem onde chegava e o que faziam com essa mensagem, né? E hoje é super interessante isso, porque eu atuo ali no Grupo Petrópolis, que é uma empresa onde as áreas são muito bem conectadas. Aí, o que a gente faz de bem legal, né? Pô, a área de CMI ali é bem conectado com o IM de uma forma geral e com marketing, patrocínio e também ali com a área de comunicação. Então, hoje, eu recebo os insights também, ajudo a desenvolver os insights e aplico ele ali dentro do Grupo Petrópolis. Então, a gente fica bem interligado ali com as áreas, o que é bem interessante e bem gratificante na realidade. Que legal, cara. Obrigado pela explicação, muito assunto aí pela frente. Como você bem disse, né? Assim, então, não falando de cerveja só aí dando sorrisos, mas falando de Dante, né? Então, a gente... antes, assim... O que você acha hoje? Você falou que você já esteve do outro lado do balcão, né? Hoje você é o que a gente chama de cliente, né? Assim, você está do lado ali de uma grande empresa contratando pesquisa, certo? Exatamente. Mas você já esteve do outro lado também e já foi instituto, né? O que para quem está assistindo a gente aqui hoje, que acho que é super legal isso, né? Acho que em alguns casos isso já aconteceu, mas assim, pensando nessa sua trajetória... O que você acha que são assim, os principais desafios dessas pessoas que estão nos ouvindo hoje e que estão, enfim, talvez começando a carreira, né? O que você pode dizer que talvez seja, claro, em linhas gerais, né? Assim, o que você acha que você mais aprendeu em cada um dos lados e talvez as principais diferenças, assim. Ou em outras palavras, se eu puder refazer a pergunta,
Pô, cara, eu tô começando minha carreira, acabei de me formar, adoro trabalhar com pesquisa. E, putz, eu não sei se vou para instituto, se vou para empresa. Que dica que você me dá e quais são as vantagens e desvantagens de cada um, assim? Assim, Lotufo, eu acho que no final das contas não tem muito certo e errado vai, de organização, sabe? Eu fiz de uma forma, eu acho que foi bem assertivo pra mim, assim, porque eu entrei primeiramente no Instituto de Pesquisa de Mercado, então quando eu fui para o cliente, eu já sabia efetivamente como que eu desenvolvia todo um estudo de pesquisa de mercado. Então, desde desenvolvimento de questionário, acompanhamento de campo, processamento de dados, execução de análise. Então, quando você está do outro lado da mesa ali, que você está, demandando, né? Você sabe muito bem o que pedir, você tem aquelas conexões de prazo. Então, por exemplo, quando ali o instituto te passa certo prazo, eu sei olhar aquilo e mensurar o que é factível de fazer ou não, sabe? Então, isso é muito positivo. Então, quando eu fui lá pro cliente efetivamente, eu já tinha essa experiência, já conhecia esse dia a dia. Mas do outro lado da moeda, assim, eu por estar ali no cliente, tem algumas coisas que são muito positivas, porque é uma brincadeira que a gente tem até com o pessoal de instituto, né? Porque teve um caso mesmo de um projeto que a gente está fazendo atualmente, que quando você tá ali no instituto, você fica ali. Você fechou o projeto, fechou uma proposta, aí o projeto vai correndo mó tempo, aí chega lá o cliente e fala, pô, agora a gente precisa em coisa de um mês, né? E agora eu tô no lado do cliente, eu entendo completamente como que isso acontece, sabe? Porque, pô, Tá, realmente a gente depende de muita aprovação lá dentro, então, pô, a tá, gente vai pra aprovação do pessoal de comunicação, aí a gente tá. fala com o marketing, pô, a gente tem aprovação de diretoria também, então a gente entende como que a gente chega naquilo? Pô, realmente demora pra gente conseguir a falar, pô, vamos realmente startar, a gente vai ter esse prazo útil pra fechar esse projeto. Então, é um pouco dos dois, sabe? Eu É. acho que você ter as experiências dos dois lados, independente de momento, startar em um lugar ou startar em outro lugar, é bem interessante, porque no final você tem o conhecimento geral do que você tem que fazer com o dado e também como esse dado é executado, sabe? Isso é muito legal, essa frase é muito boa, né? Que é ter uma ideia, essa frase é muito boa, acho que é não só saber como chegar no dado, mas também entender o que vai ser executado a partir dele, né? Exatamente, Então, o que você está exatamente. dizendo é, geralmente, pelo que você está me dizendo, você me corrija se eu estiver errado, geralmente no instituto, você é preparado, treinado, ensinado a chegar no dado, né? A chegar na Exatamente. informação, vamos chamar de informação ou dado, enfim, né? Nesse material que vai ser utilizado. E do lado do cliente ou do outro lado do balcão, você vai ver como é que esse dado vai ser executado, o que ele vai virar, né? Que vida que ele vai tomar. É. É isso que você está dizendo. Não, é exatamente isso, Luto. Porque, no final das contas, quando você tá ali no instituto, você recebe uma dificuldade ali da empresa, então você tem que, pô, desenhar um estudo que vai atender aquela necessidade, né? Então, é basicamente isso. Então, você vai definir cota, amostra, ver em que região vai fazer, que metodologia vai utilizar. E beleza. Aí você chegou ali no cliente, você recebe aquele dado na mão. E aí, como que você vai trabalhar com esse dado? Aí você ter, pô, esse contato, esse dia a dia, ter uma pessoa de inteligência de mercado que tá no dia a dia do negócio é muito interessante, porque sabe toda a forma que aquele dado chegou até ali. E, pô, você tá no dia a dia ali trabalhando aquele dado e executando aquele dado. Por exemplo, um teste de embalagem que você executa ali. Pô, temos que testar a embalagem. Você tá no dia a dia ali com o pessoal de marketing, vendo a necessidade dele. E isso é super legal no Grupo Petrópolis, tá? Todas as reuniões ali com o pessoal de comunicação, pensando em desenvolvimento de marca, com o pessoal de patrocínio pensando nos eventos, o time de M tá muito dentro também, sabe? Então, muita coisa surge efetivamente das equipes ali de marketing ou comunicação e patrocínio, e muita coisa surge de uma necessidade que IM vê dentro ali do negócio. Então, pô, tá ali no desenvolvimento de um produto. Você já tem, um leque de estudos de produtos que você sabe que consegue executar,
que você consegue puxar ali o Instituto de Pesquisa de Mercado para trazer esses insights, né? Tá, só para fazer uma nomenclatura, só para o pessoal aqui entender, porque às vezes nem todo mundo usa essas nomenclaturas, né? O IM é a inteligência de mercado, É a certo? inteligência de mercado. E o IM, em tese, é o departamento que é responsável, que é o que você hoje faz parte, e que é responsável por elaborar, gerenciar e implementar as pesquisas de mercado dentro do Grupo Petrópolis, é isso, né? É exatamente isso. A gente tem uma área de IM que tem 3 lideranças abaixo, que é uma liderança de pricing, que são estudos Tá, direcionados sobre vai entender um pouco tá, da precificação do mercado, como que tá e como que a gente vai atuar ali dentro. tá, Outra área que é voltada só para estudo de painel, tá. que essa área ali a gente contrata uma base bem grande de retail, que a gente faz algumas análises ali dentro e que a gente tem resultados ali de share, de volume de Legal, mercado, mais voltado ali para ponto de venda mesmo. E legal. tem a minha área, que é a área de CMI, que a gente já direciona para estudos direcionados a consumidor. Então, aqui está o mais grosso de pesquisa de mercado efetivamente, que é entender efetivamente o nosso consumidor. Muito legal. Tô curioso para saber como é que você chegou aí, né? Conta pra gente um pouco. Muita gente que deve estar assistindo a gente aqui hoje, ou ouvindo a gente, deve estar pensando, pô, eu quero um dia ocupar a cadeira do Dante. Quem é o Dante? Como é que ele chegou aí? Por que pesquisa? E uma pergunta que eu costumo fazer, não sei se eu tenho feito ultimamente, mas o que que te fez ir para esse lado de entendimento do consumidor, de pesquisa? Quando você olha para uma pessoa, você fala assim, pô, isso aqui, se você quiser ir para esse lado, tem que ter esse tipo de habilidade. O que acho que o que formata a cabeça de uma pessoa que trabalha nessa sua área aí? Como é que chega lá? Então, Lotufo, ó, eu vou ser bem sincero nesse ponto Por aqui, favor, tá? vamos lá, só Quando eu sinceridade. entrei em pesquisa de mercado, e a gente brinca muito com o pessoal dessa área, assim, que, pô, ninguém nasce ali e fala quando você é criança, fala, eu quero ser pesquisador, pô. É verdade. A gente não vê isso no mercado e é muito raro, pô, as pessoas querem ser advogado, médico. Então, eu tinha um interesse muito forte no marketing ali, e, pô, naquele momento de fazer estágio, eu acabei entrando na Sinovate, que depois virou Ipsos, e numa vaga de estágio que eu acabei entrando, sabe? Tá. Aí eu comecei nesse estágio, cara, e foi coisa de se apaixonar mesmo por pesquisa de mercado, assim. Você fala, Legal. cara, é muito interessante mesmo, porque no final, dentro no consumidor, no negócio de uma forma geral, sempre impactar o consumidor é o que você tem que fazer para direcionar a venda mesmo, né? Então foi um pouco disso. Aí, cara, no dia a dia ali de pesquisa de mercado, eu fui realmente gostando muito e, cara, é um pouco disso. Aí acabei ficando mesmo nesse mercado e é um mercado que eu efetivamente gosto muito hoje em dia. Que legal. Eu não, concordo plenamente com você. Acho que primeiro um espaço aí, né, de pessoas que, putz, quando você nasce ali, você não fala, hoje eu acho que nasci para ser pesquiseiro, né? Sim, sim, É uma coisa sim. que você meio que vai descobrindo, né? Aham. E essa descoberta passa pelo que você falou, concordo plenamente, que é uma descoberta de. Eu acho que eu vou colocar dessa maneira, depois você vê se você melhora o que eu vou dizer. Mas é uma maneira de ver como as decisões ficam mais assertivas, Ah, com certeza. como parece que acende uma luz, Aham. como a gente dá uma amplitude para as discussões de reuniões. Sim, sim. É, eu acho que também entender o outro, entender o consumidor, entender as pessoas, né? E ver como isso pode, cara, às vezes uma decisão sua num projeto seu pode fazer subir market share, pode Com saber. certeza. Tem até, Lotufo, algo que rola no mercado, assim, de inteligência de mercado, que eu acho bem legal, sabe? Porque todo lugar que você vai trabalhar, falam assim, pô, a pesquisa de mercado é muito caro. E, pô, você olhando assim, você fala, pô, a pesquisa de mercado é caro. Mas assim, quando você entende o papel da pesquisa de mercado, você vê que a pesquisa de mercado não é cara. Porque assim, você pensa que uma empresa vai desenvolver um produto e vai lançar esse produto no mercado. Cara,
imagina o quanto que tem de investimento ali nesse lançamento de produto. Se ela não fez um estudo para ver a assertividade disso e no final falha, que é muito factível de acontecer, imagina o quanto que a gente tem de gasto aí dentro desse projeto inteiro que executou. Então, cara, pesquisa de mercado é caro? Não, tem um preço ok. Porém, é isso, né? Você tem a assertividade daquilo que você vai executar. Então, eu gosto muito dessa frase, né? Que a pesquisa de mercado no final não é cara, não. Ela é muito ok ali dentro do que você pode gastar executando ali de uma outra forma, né? Eu costumo brincar que assim, é meio que pesquisa é tipo um seguro, né? Melhor ter do que não ter, né? Exatamente, exatamente, Tudo bem, exatamente. pode ser meio caro às vezes, né? Vamos dizer, mas proporcionalmente aos outros investimentos, ela é relativamente pelo que ela entrega, certamente ela tem um custo-benefício muito positivo, né? Exatamente, porque às vezes você vai lançar um produto no mercado que o consumidor não vai aceitar esse produto, cara. Se você fez um teste ali para entender esse consumidor, você não vai chegar nesse problema, porque você nem vai lançar esse produto, sabe? Então, o quanto você gastaria ali nesse investimento, né? É um pouco disso. Cara, muito legal. E me conta, então você entrou como estágio lá na Ipsos, né? Que é a Sinovate. E aí você foi, enfim, crescendo, se desenvolvendo, e hoje você é um grande executivo aí do Grupo Petrópolis, né, na área de CMI. Quais são os seus principais desafios? Assim, claro, eu tenho certeza que você tem muitos, Sim. mas vamos dizer, todo trimestre, para não dizer toda semana, todo trimestre, ou todo ano, quando você para e pensa no seu próximo ano, ou talvez no ano que tenha passado, qual que é a reflexão que você faz sobre os seus principais desafios, assim como do seu departamento, da sua cadeira? Qual que é a sua principal obrigação? Quais são os seus grandes desafios, assim, se puder colocar para quem não está na sua cadeira hoje e quiser ter uma ideia de, putz, como é que é ser o Dante e tomar essas decisões? Quais são os seus desafios, assim, diários ou trimestrais ou anuais, né? Cara, eu acho que é um pouco de desafio diário mesmo, sabe? Eu tento lá no GP, a gente tem uma política muito legal, referente à pesquisa de mercado, mas eu tento cada vez, implementar mais processos que dependem de pesquisa de mercado, porque eu confio tanto na pesquisa de mercado que você analisando dados, o seu direcionamento é muito mais assertivo, que eu tento diariamente pensar um pouco nisso, sabe? Então, a gente tá fazendo evento ali e não tá medindo a satisfação com esses eventos. Então, a gente tá fazendo evento e não tá vendo assertividade nem sabendo o que que a gente pode melhorar para esse mesmo evento que a gente vai fazer no ano que vem. Então, o que que a gente pode implementar ali de pesquisa de mercado para a gente ter um direcionamento mais assertivo? Ali em comunicação, cara, é um pouco diário também, sabe? Todas as comunicações que a gente faz hoje, a gente testa efetivamente com pré-teste, depois a gente faz pós-teste. Então, cara, é isso. Sempre tentar, de uma forma mais assertiva, implementar a pesquisa de mercado dentro de todas as áreas do GP. E outro ponto que a gente vem tentando fazer, a gente tem uma área de TV ação lá dentro. A gente está tentando trazer esses direcionamentos de pesquisa de mercado ali para o ambiente, do GP inteiro. Então a gente está fazendo algumas parcerias com eles de trazer ali, em corpo de e-mail, o que que a gente faz ali na área de inteligência de mercado e alguns resultados também para disseminar um pouco da inteligência de mercado ali dentro do Grupo Petrópolis. Então eu acho que é um pouco do diário, assim, sabe, Lotufo? É de cada oportunidade, cada momento que você passa, você vê uma oportunidade ali de implementar um pouquinho e ter um direcionamento ali mais assertivo dentro da empresa. O que você está me dizendo é um desafio de entender a relevância de pesquisa de mercado, distribuir essa relevância por dentro da cultura inteira da empresa, que é o que você está falando de, por exemplo, você, como executivo, já começa a olhar as capacidades que a pesquisa pode entregar e você começa a tentar incluir pesquisa em áreas onde, teoricamente, não se pede naturalmente. Então, é isso que eu estou entendendo, né? Você está olhando e falando assim, como é que eu posso fazer isso com evento, com comunicação? Essa outra área que você chama de ideação? Não, mediação? Não, é TV Ação, TV que é Ação. uma área responsável por comunicar as informações Tá. dentro do Grupo Petrópolis. Então, esse é um exemplo muito bom. Porque se você está participando do TV Ação, o que você está fazendo, porque se eu estiver errado, você está divulgando para a empresa como um todo
ou para partes da empresa, dados que, de certa forma, são seus e do departamento de marketing, do departamento de CMI. Você está construindo relevância. É mais ou menos por aí, não? É exatamente isso. É isso mesmo, Lotufo. Tentar em todas as áreas ali da empresa você ter direcionamento a partir de dados e não por achismo, sabe? Eu acho que isso é muito interessante, sabe? A gente é super implementado ali em marketing, comunicação, marketing e comunicação, e agora a gente está entrando muito forte em patrocínio também. Então, é isso, tentar expandir de uma forma mais abrangente possível ali dentro do Grupo Petrópolis inteiro, sabe? Legal. E você vê mudança nisso? Você acha que as pessoas têm uma resistência? Cara, Ou você acha que não? Elas estão super abertas e caso tenha resistência, como é que você costuma, enfim, enfrentar isso? Ou que tipo de argumento você usa? Tem alguma coisa que mostra um pouco dessa mágica aí para as pessoas que estão assistindo a gente? Porque provavelmente que você passa aí, outras pessoas que estão assistindo e vendo a gente também devem passar, você concorda? cara, é muito de caso a caso, viu? Existem diretorias que são super ok de realmente trabalhar com dados, e existem outras diretorias que ainda não acreditam tanto, né, nessa questão da inteligência de mercado ali, é, bem forte ali. Então, é um pouquinho complicado, viu, Lotufo? Você tem que ter um jogo de cintura, tem que realmente trazer os insights. A gente tem muitos exemplos que a gente traz cases de outras áreas e mostra o quanto funcionou bem, o quanto melhorou realmente o resultado, pra gente ter, embasamento realmente em dados do que aconteceu e foi muito positivo. Então, a gente trabalha muito dessa forma também, sabe? Mas é difícil. É realmente um desafio, assim, implementar a inteligência de mercado dentro de todas as áreas, tá? E muda, né? Assim, entrando numa área do que é a natureza do trabalho de fato, é entender o consumidor, né? É isso, né? Assim, claro que vai acabar virando número, ou virando slide, virando verbatim, a gente vai ter um material para apresentar, mas no final do dia é a melhor maneira de entender as pessoas, né? O quanto você acha que isso para o seu mercado hoje e para outros mercados onde você trabalhou antes, né? Porque você está no Grupo Petrópolis há quanto tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E o quanto que você acha que tipo de metodologias, como é que você costuma, enfim, pensar em jeitos diferentes de chegar no consumidor? Enfim, porque no final do dia é entender de pessoas, né? Sim. A gente fala muito de executar, implementar e usar essas informações. Você falou também do livro de custo, e às vezes tem coisas que, às vezes, são conhecimentos que podem estar numa mesa de reunião. Enfim, me conta um pouco disso, assim, que acho que qual que é a essência de entender o consumidor, como é que ela acaba virando na prática e como que isso é lembrado, assim, né, pelas pessoas com quem você trabalha, assim. Loto, a gente usa lá diversas metodologias ali para realmente entender o consumidor e ser mais assertivo possível, né? Hoje a gente tem 2 agências de grande nome aí que fazem nossas comunicações de Petra e Itaipava. E assim, a gente quer entregar uma mensagem para o consumidor final. A gente tem algumas coisas das nossas marcas que a gente tem alguns gaps referente à marca e alguns pontos bem positivos também referente à marca. E assim, a gente quer entregar uma certa imagem de marca para o nosso consumidor final. A gente, quando brifa o posicionamento, quando a gente tem o direcionamento de conceito, a gente tem um objetivo final. Então, é essencial. A gente já tem um BHT há 10 anos lá na empresa, a gente reestruturou ele também para algumas necessidades de mercado. E esse é um exemplo muito forte, tá? Porque, no final a gente brifa a agência para executar o que a gente quer, eles fazem um trabalho, impecável, realmente muito legal, mas muitas vezes você não sabe se a gente está entregando aquela mensagem final para o consumidor. Então, a gente faz um estudo de BHT totalmente atrelado à campanha, então a gente roda as campanhas e 2, 3 meses depois a gente faz aquela avaliação do BHT, então a gente consegue ir lá ver imagem de marca, então a gente vê todos os atributos
que a gente quer impactar na marca, o quanto a gente está aumentando esses índices, o quanto não está aumentando, para ver se a nossa rota tá no caminho certo, se não tá. A gente também analisa ali no BHT barreiras de consideração, então a gente tem um gap com Itaipava relacionado à marca, que num dado momento existiu uma fake news aí relacionada a Itaipava, que no momento a gente não combateu ali com comunicação, e é um ponto que a gente sofre até hoje e a gente vem trabalhando muito forte com isso até hoje. Então, até falando um pouco desse ponto de qualidade de Itaipava, cara, depois você entra ali no Grupo Petrópolis, que você tem acesso ao Beer Tour, que você conhece ali a produção da cerveja e tudo mais, você vê o quanto tem qualidade daquele produto. Então é assim, eu queria todo mundo que eu conheço, assim, que levanta alguma questão quanto a isso, eu falo, cara, você tem que ir lá fazer um beer tour pra ver o processo de qualidade ali do Grupo Petrópolis, porque é algo realmente impecável, assim. Então, é um pouco disso. Então, a gente Ah, quer transmitir a qualidade que a gente tem ali em comunicação e um pouco disso. E depois, no final, na ponta ali, entender o consumidor final para ver se essa mensagem tá sendo aceita do nosso consumidor final, né? Então é um pouquinho disso. Esse é um exemplo, né, do que a gente executa ali de pesquisa de mercado. não, super importante, porque assim, você colocou referências na mesa, cara, que fazem parte da minha carreira aí há pelo menos uns 25 anos. 20, vai? 20 para não parecer tão velho assim. Eu acho que quando a gente fala de marketing, comunicação, propaganda de cerveja, as pessoas em geral devem imaginar que é tudo muito fácil, né? É sair fazendo filme engraçado, Ah, ter a cerveja gelada lá na ponta. Todo mundo, eu sei lá, tô chutando aqui. Imagina que deva ser um lugar com um caminhão de dinheiro, que você vai lá, faz propaganda, e aí você coloca um sirizinho cantando, e aí eu lembro claramente a campanha de vocês com aquela a Ivete Sangalo, né? A sim, Ivete sim, Sangalo lembro sim, até sim. hoje, muito forte, né? Aham. É muito fácil, é só colocar, as pessoas vão comprar. E geralmente quando a gente fala de marketing e de cerveja e fala de comunicação, que são coisas diferentes, né? O marketing tem, obviamente, uma cobertura um pouco mais ampla, a comunicação é uma parte do marketing, né? Parece que é simples, né? E não é. O que você está me dizendo é que você é exatamente, o seu departamento, junto com os outros, claro, muito claro isso, junto com os outros departamentos, você está ajudando a fazer com que tudo isso seja mais efetivo. Eu posso usar esse termo? Você acha que é efetividade o nome? E se É, for efetividade, é efetividade com o quê? Com o consumidor? Com o quê que é? é efetividade, porque assim, Lotufo, no final você tem uma quantidade de moedas ali, né? Que você tem para investir na sua marca, pensando em comunicação. É isso. E cara, você tem um leque muito grande de execuções que você pode fazer. Falando um pouquinho de categoria cerveja. Cara, você pode estar no carnaval de rua, você pode estar no camarote, você pode estar, pô, numa festa de São João lá da pracinha ali de bairro, você pode estar na TV, você pode estar no digital, você pode estar em muitos lugares, assim. E é aquilo, você tem que distribuir esse dinheiro, né? Porque você tem uma quantia certa de dinheiro que você precisa trabalhar. Então é um pouco disso, a gente mede um pouco, visto aquela quantidade de dinheiro que você tem, seria mais assertivo você tá em, no Brasil inteiro, de repente, em um lugar que tem um custo um pouco menor. Ou, pô, você precisa de uma disseminação de nível nacional mesmo, você precisa estar na TV. Então a gente vai fazendo estudos de pesquisa de mercado, a gente consegue entender um pouquinho desse mercado e ver como atuar e como distribuir a verba ali dentro de comunicação. Então é muito disso também, sabe, Lotufo? Isso é muito legal, né? Porque, de novo, eu volto no tema. Eu chuto que as pessoas em geral, que não trabalham com essa categoria, ou gente que não trabalha com pesquisa ou com marketing em geral, imagino que seja muito fácil, né? E você colocou um tema que não tinha passado pela minha cabeça. É isso, tem que saber fazer escolhas. Exatamente, Você tem, como exatamente, qualquer marca, qualquer empresa, qualquer instituição, tem uma limitação. Tem exatamente. uma verba a ser definida, porque também não é um dinheiro que dá na árvore, né? Então,
tem que saber fazer escolhas. E você colocou outro ponto na mesa que é muito legal, que é isso, tem momentos específicos, né? Você tem momentos de consumo que variam também, né? Você pode estar num evento, pode estar em casa, pode estar na praia, pode estar numa festa, pode estar, enfim. Não é, o nome em inglês é muito bom, mas depois eu tento traduzir, né? Não é one size fits all, né? Não é que, tipo, não, uma coisa só resolve, né? Uma pílula mágica Com resolve certeza tudo. não. O seu trabalho você não é uma pessoa de criação, certo? O seu trabalho é o quê? É ajudar nessa tomada de decisão, é isso? É puramente ajudar na tomada de decisão. Tem todo esse ponto de direcionamento, vai, de onde estar e também como essa mensagem Tá. vai chegar pro consumidor final. Então, pô, não é surgiu na minha cabeça, pô, que vai as pessoas brindando ali no final da comunicação vai ser o que vai ser o mais interessante. Então, a gente, pô, define ali o nosso consumidor, a gente sabe quem que é o nosso consumidor ou o consumidor que a gente quer alcançar. Pô, junta ali o grupo, faz um estudo qualitativo para entender um pouco essas necessidades e depois bate um martelo, sabe? Então tem todo um planejamento para chegar naquela comunicação final, para chegar no que a gente está comunicando para o público final. Então são alguns processos ali para realmente chegar na mensagem final mesmo, sabe, Lutufo? Vou te fazer uma pergunta de 10 milhões de dólares, então. Aí é difícil, hein? Vamos fazer uma pesquisa para entender. Como é o brasileiro e a relação dele com a cerveja hoje? Cara, é paixão, né? O brasileiro é totalmente apaixonado por cerveja, mas é algo bem interessante assim, sabe, Lotufo? De alguns anos pra cá, a gente tem muito estudo de mercado aí pra entender o que que tá acontecendo com a cerveja. Tá. E a cerveja vai de mais ou menos 6 anos atrás pra cá, tem aquecido muito aí com o mercado premium, né? Então, a gente tá no momento aí que o mercado mainstream, ele tá num momento de estabilidade para queda, enquanto o mercado premium tá crescendo. Então, é assim, não é aquele negócio, pô, vou beber qualquer cerveja. Hoje em dia, cara, a cerveja que você tá tomando vai, como se fosse parte de você. Então, a pessoa quer ser vista ali como uma cerveja legal. Então, a gente tem muitos desafios aí para impactar a marca, porque realmente é muito forte. Realmente, pô, é uma questão de status a cerveja hoje. A cerveja que a pessoa tá tomando ali na mesa do bar, de repente é diferente da que ele compra para tomar em casa, sabe? Então a gente tem inúmeras estratégias para impacto de marca, assim. E outro ponto que é bem desafiador, eu acho que a palavra certa é precificação de cerveja também, porque com esse crescimento do mercado premium e um pouco de queda aí do mercado mainstream, a pessoa quer sim pagar um preço bom numa cerveja, porém tem aquela questão, eu quero pagar um preço bom numa cerveja, porém uma cerveja que tem uma precificação ok, então ele gosta do promocionado e não uma cerveja que tem um preço baixo. Então é um pouco disso. Aí na estratégia de mercado, a gente não pode jogar o valor da cerveja lá para baixo, porque você acaba queimando marca. Então você tem que fazer estudos aí de elasticidade de marca, pensando em PSM, conjoint, para ter uma precificação ok de produto dentro do que seria positivo para ele do promocionado, sabe? E não ser um produto barato, e sim um produto com qualidade que no promocionado fica num preço ok para uma aquisição. Então, é um pouco de tudo isso. Então, o mercado está sofrendo algumas reviravoltas hoje em dia aí do mercado cervejeiro. É muito legal ouvir isso, porque, enfim, eu compartilho dessas dores, né? Porque geralmente quando a gente faz nossos trabalhos, as pessoas às vezes falam, ah, legal, o que você faz é fazer perguntas, né? Pesquisa é ficar perguntando para as pessoas o que elas acham. Então, é muito além disso, né, Lutuf? Quando a gente entende o dia a dia ali da pesquisa de mercado, a gente vê o quão rico que realmente é a pesquisa de mercado, né? E aí, você jogou termos aí, né? Que é isso. Imagina só, né? Dá vontade de dizer, você pode dizer melhor do que eu não posso falar isso para ninguém porque eu não tenho esse lugar de fala. Mas alguém fala assim, ah, legal, eu queria poder trabalhar numa cervejaria e fazer propaganda de cerveja, porque é só deixar ela geladinha lá, com um preço bom, as pessoas vão tomar, brasileiro ama cerveja. Imagina, você tá falando aqui de PSM, né, que é Price Sensitivity Model, que fala sobre, enfim, essa elasticidade de preço para conseguir entender essa relação de preço com o consumidor, essa mudança, né, de contexto, né, que impacta muito o seu mercado, que cerveja já não é
mais o que era, como você bem colocou, exato, eu achei incrível, você colocou 6 anos, né? Ou seja, tá muito no seu sangue isso, né? Você sabe exatamente o Exatamente, número, né? exatamente. Que foi naquele momento do desenvolvimento de premium. Porque assim, cara, antigamente as marcas mais tradicionais era o que era o mercado. Aí teve novas marcas aí que entraram já com posicionamento, um direcionamento premium que alavancaram esse mercado. Pô, e o consumidor foi junto. Então, cara, você vê muito isso em estudo de pesquisa de mercado, tanto de market share, volume, como imagem de marca, o direcionamento do premium vem crescendo enquanto o mainstream aí vem num sentido de manutenção para queda, tá? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, eu não me lembrava disso. Eu fui no restaurante de um amigo outro dia. E aí eu achei muito engraçado, né? Enfim, eu morei na Alemanha, que é um mercado cervejeiro, né? Estudei muito tempo na Alemanha. Tenho uma relação com cerveja, de certa forma, sei, não vou dizer técnica, porque eu não sou um cervejeiro, não conheço tanto cerveja, mas tem uma relação que não é só de matar a sede, vamos dizer assim, vai. Eu costumo olhar e falar, pô, legal, legal, gosto de. Não sei avaliar nada não tomo cerveja com tanta frequência, mas é um assunto que me interessa. E outro dia, até coloquei aqui, outro dia eu cheguei num restaurante de um amigo, e eu acho que é muito o que você está passando, me fala se é mais ou menos isso ou não. E aí ele é um restaurante de carnes, né? Sim. E eu tava com a minha família, com a minha mulher, num sábado à tarde, assim, era uma coisa. E aí ele me chamou de lado e ele falou: vocês vão comer carne? Eu falei, não, que carne você vai pedir? Eu falei, não, acho que é uma fraldinha e tal. Ele falou, ó, experimenta essa aqui. Daí ele puxou uma Petra vermelha. É uma. Eu tinha não vou lembrar o nome agora, mas não é Bock. Era uma vermelha, era uma Red Ale, eu acho, uma Petra Red Ale, alguma coisa Aham. assim. Qual que era? Não lembro, não sei se você sabe o nome, enfim. Aí ele puxou assim e falou: ó, você sabia que tá pra harmonizar essa carne com essa aqui, não sei o que, tal, tal. Eu tava com outro amigo também, falei, tá, vamos harmonizar, a gente só queria tomar uma cerveja. Aham. Aí ele colocou uma camada eu vou chamar de conhecimento, se a gente puder dar esse nome, que eu não tinha. Aham. Jamais passaria pela minha cabeça a ideia de harmonizar aquela carne com aquela Petra. E era uma Petra mesmo. Até eu falei, pô, que legal, com esse pessoal do Petrópolis, vou falar pra eles. Mas eu lembrei agora pra falar disso. Aham. Não, mas legal. Lá, Lutufo, a gente tem diversos treinamentos de harmonização, assim, de cerveja, com alimentação, cara, e é super positivo. E até, cara, alguns estudos que a gente tem visto recentemente referente a territórios, né? Que é um pouco do assunto que a gente falou anteriormente. A harmonização é um assunto que a gente vai falar bastante, sabe? Porque é um território super positivo para a cerveja de uma forma geral. E é um pouco do que a gente falou anteriormente, né? Que a gente falou, vai, de um segmento de festa, de carnaval, onde você pode ter. Mas territórios também, cara. Territórios a gente pode estar em imensos territórios. Então a gente pode estar, pô, no futebol, pode estar em outro tipo de esporte, pode estar ali na harmonização. Então é um pouco disso, sabe? Você tem que trabalhar um pouco de tudo para ter um resultado final positivo. Mas a harmonização, ela tá super em alta, sabe? E a gente tem feito bastante trabalho direcionando isso, principalmente com as marcas Petra e Black Princess, que são marcas um pouco direcionadas para classes um pouco mais altas e que tem esse fit realmente aí com a harmonização. É, e eu fiquei pensando nisso. O que você falou de contexto, dá pra gente dizer que. Não sei mesmo, assim. Dá pra gente dizer, mas eu imagino que seja. Você acha que o consumidor brasileiro tá mais consciente? Ou não é consciência o melhor termo? Ah, cara, Ou eu ele tá acho. mais exigente? Ou não é exigente? Que termo, se a gente tivesse que escolher. Às vezes também falou, tu não tem um termo. Aham. Acho que mudou, são pessoas diferentes. O que mudou de 6 7 anos pra cá, assim? Ah, cara, mudou bastante. Eu acho que o consumidor está tendo muito mais acesso à informação e as novas gerações, até para a categoria de cerveja que não é tão positiva, a nova geração ela tá tendendo a ter uma vida health mais puxada. Então, a gente vê índices de queda aí relacionados a álcool de uma forma geral e a cerveja também. Então, existe um pouco dessa conscientização do corpo e tudo mais, sabe? Então, a gente também tem diversos estudos aí que a gente vem trabalhando em inovação para ver também o que que a gente pode fazer para atender essa nova geração aí que está chegando no mercado, que está com um consumo menor de álcool. Então, a gente tem, pô, disponibilizado muito produto aí zero álcool também. Então,
realmente esse consumidor vem mudando e é um pouco disso, né? A pesquisa de mercado ajuda a gente a ir se atualizando também quanto a isso, para já trazer insights aí de inovação e realmente conseguir beber desse mercado aí também, sabe? O que você está dizendo se não tivesse a sua cadeira no Grupo Petrópolis, o espaço que você ocupa lá e os dados que você cria, você não estaria percebendo esses movimentos, você não estaria, né, Com a certeza. empresa não estaria respondendo a esses movimentos, porque acho que isso é uma coisa que me perguntam muito, né? Falam, mas legal, mas em que momento eu contrato você? Eu falo, olha, em todos. Não, é muito Porque processo, né, que... porque assim, mas eu só quando der um problema. Eu falo, não é só quando der um Não, não. problema. A gente tem que estar preparado para eles. Você tem que ter um plano A, plano B, plano C. Porque no final do dia, uma empresa grande como o Grupo Petrópolis, você não pode depender de agora o mercado ficou premium, o que eu vou fazer? Não, você já vem trazendo, o que você está dizendo você também, de certa forma, antecipa algumas coisas para essa tomada de decisão? E se puder contar algum caso pra gente, você falou do recente rebranding, de Itaipava, né? Sim, Que é uma sim. marca super icônica, Sim. muito conhecida, super de sucesso gigantesco, né? Conta pra gente um pouco como é que surgiu esse case e como é que ele foi tratado lá dentro. Cara, respondendo a primeira pergunta antes, ô Lutufo. Sim, claro. Então, cara, a gente trabalha diariamente nisso, de realmente, pô, além, de algumas necessidades, de algumas dores que a gente tem efetivamente, a gente entender um pouco também aí do mercado, o que está acontecendo. Por exemplo, que a gente tem um leque muito grande de marcas no Grupo Petrópolis, então a gente tem no low price ali Cristal e Local brigando ali no low price. Aí no mainstream a gente tem Petra e Itaipava, que são marcas super consolidadas aí, muito fortes no mercado. E no premium a gente tem Cabaré, Black Princess e Cacildes, que são marcas aí que a gente tá ainda... São marcas fortes que a gente está em desenvolvimento delas também. Então, assim, quando a gente vê que a tendência de mercado ali tá muito forte no mercado premium, o premium crescendo, o mainstream ali numa estabilidade para queda, a gente traz direcionamentos de onde a gente ter grandes investimentos. Então a gente tem muito essa conversa diariamente, sabe? Tá. E agora falando um pouco de... Deixa eu te interromper rapidinho, só para te interromper Tá bom. aqui, desculpa te interromper. Eu odeio fazer isso, mas é que só para traduzir, porque como você é um executivo já de longa data, né? Só para traduzir, low price são, que você falou ali, né? Do low price são cervejas de preço com preço e custo Exato, baixo, né? exatamente. Que lá na ponta são mais preço baixo, certo? Sim. E aí você tem mainstream, é um termo em inglês que significa populares, Populares, mais de volume, né? Que tem uma Exatamente. estratégia mais de ser mais presente, mais, vamos dizer, não é somente preço baixo, mas também não é alto valor percebido e alto custo, né? Exatamente. É isso. Mainstream é meio o isso. comum no mercado. O comum assim. no mercado. Legal? E você fala de premium, você tá falando de cervejas que tem ali um posicionamento de um preço mais alto e qualidade mais alta percebida, é isso, né? Tá bom. Qualidade percebida e um preço um pouquinho mais acima, né? Legal. E acima a gente ainda tem as especiais, né? Que aí entra um pouco de estilos diferentes de cerveja. Então, entra uma IPA, uma Weiss, uma cerveja mais desse tipo assim. Legal. Desculpa, te interrompi. Você ia falar do... Não, tranquilo. Falar do rebrand de Itaipava, Isso, né? pô, belo cara. case, né? Itaipava é uma marca, assim, Não, incrível, sensacional, né? sensacional. E ela tá no Brasil já, muitos anos, é uma das marcas mais conhecidas, né, do Brasil, de grande sucesso, e ela é uma marca mainstream. Exatamente, Ela é uma marca... Mainstream, que é do consumo comum, assim, da população. Legal. E, cara, foi um rebrand muito legal, assim, eu tenho super orgulho de ter participado dele. Então, é uma marca que a gente precisaria, a gente tava no objetivo ali de impactar alguns atributos como qualidade, combina comigo, gosto de serviço com ela, e a gente vem com um resultado muito positivo com isso. A gente teve um estudo muito forte ali para troca de embalagem, então a gente passou por diversas etapas qualitativas, algumas qualitativas, e depois concluímos numa quantitativa bem legal.
E, cara, a gente precisaria de uma embalagem que conversasse ali com a positividade de qualidade de marca que a gente tava querendo, né? E, Tá. cara, e andou super legal. A gente mediu ali pra ver se aumentava a intenção de compra ali num custo maior, pensando naquela embalagem nova. E, cara, a gente conseguiu fazer isso, então, direcionar preço e colocar que a gente falou, conversou um pouco antes daquilo, né? Que, pô, no cenário de cerveja, você acaba jogando o preço lá embaixo, você acaba queimando o produto. E não, a gente precisava construir uma embalagem que falava junto com o posicionamento da marca ali, para realmente a gente elevar o preço ali e conseguir crescendo com a marca, cara. Foi um resultado super positivo, assim, e tenho super orgulho de ter participado desse case aí. Que legal. Nossa, eu tô muito curioso para saber mais detalhes sobre o case. Não sei se você pode contar detalhes, obviamente, o que tiver dentro do seu alcance, mas acho que é muito importante. Porque, primeiro, cerveja é algo, e mercado de cerveja é algo que tá no imaginário de todo brasileiro, Sim, né? sim, sim. Qualquer profissional de marketing, comunicação, de certa forma, é impactado pelo que é feito no mercado de cerveja. Eu acho que o mercado de cerveja tem um. Olha que. Eu acho que até meio. Eu fico até emocionado de pensar, mas é isso. O mercado de cerveja tem um papel para a área de marketing e comunicação como um todo, não só em termos de investimento, tá? Mas de presença e de tomar decisão, que eu acho que é único assim no Brasil. Talvez seja no mundo, não sei. Que assim, o que o mercado de cerveja faz no marketing, na comunicação e na pesquisa, meio que ditam regras para o mercado como um todo, né? Porque é isso. Muita gente conhece, muita gente consome, tem uma pluralidade de marcas, tem desafios enormes, muda muito rápido e tal. Sim, sim. Principalmente nos últimos 6, 7 anos. Até complementando um ponto, cara, eu gosto muito do Brasil, assim, Lutuf, e cerveja é um assunto que fala muito com o brasileiro, cara, porque é isso, né? A gente faz diversos estudos assim para entender um pouco de território de cerveja de uma forma geral, mas você fala cerveja, já liga no churrasco, que já liga ali na praia, que já liga no dia a dia ali mesmo do brasileiro, sabe, cara? Isso aí é muito interessante. Eu gosto muito de trabalhar nessa categoria mesmo, sabe? Não, é muito legal, sim. E é muito engraçado você pensar o seguinte, né? Porque, vamos lá, por que que eu acho que é tão importante, você me corrija se eu estiver errado, e eu acho que é tão importante esse trabalho de pesquisa e de marketing e comunicação para a cerveja, que é, no final do dia, é um líquido, né? É um líquido que você vai ingerir, certo? Sim. Mas em volta desse líquido, Cara, né? realmente, Tem, para chegar ali nesse consumo efetivo no final do dia, além de toda a tem uma produção para batalha. chegar nele, como você bem disse, as pessoas podem ser convidadas para participar. Se eu for convidado, eu posso ir. Eu não sei porque nunca me convidaram, mas eu vou lá. Vou- Como é que chama? Tá Itaipava, convidado, tá Petrópolis convidado. Tour? É, Beer Tour. Beer Tour, ó. Tá Eu vou, convidado, hein? tá Eu convidado. vou. A gente tá organizando um agora pro fim do ano, com certeza Eu você quero tá ir. convidado, Quero Otto. ir. A gente vai colocar cortes disso lá. Ele tá convidando a gente aqui, viu? Pode Já deixar. são 3 convidados, hein? Fechado, fechado, amor. Então tem todo, obviamente, tem um processo produtivo, que eu conheço, claro, né? Não é só juntar 3 ingredientes e esperar, né? Tem um processo produtivo, mas também depois que tá lá dentro, você tem que escolher qual que é a embalagem correta, o preço correto, a Exatamente, comunicação exatamente, correta, tal, exato. tal, tal. E você tá me dizendo aqui que as decisões que o Grupo Petrópolis, com esse case da Itaipava, tomou foram muito baseados nos estudos que você e seu time desenvolveram sobre o consumidor. Eu tô Com, certo ou não? com certeza, com Então conta pra certeza. gente que estudos foram esses e que insights que você colocou, que você ajudou a direcionar, claro, ajudou a contribuiu para a discussão, né? Cara, vamos lá, vamos fazer um overview Tá. aí desse rebrand de Itaipava. Então, cara, ali dentro a gente teve diversos estudos, uma gama de pelo menos uns 10 estudos ali. A gente teve, um ponto inicial porque a gente queria reconstruir o conceito da marca. Tá. Aí, para reconstruir o conceito da marca, a gente já criou um novo estudo ali, qualitativo e quantitativo, para entender o consumidor e ver o que a gente queria direcionar como marca. Depois a gente fez esse estudo atrelado a posicionamento também, tá? Então são foram dois estudos diferentes, mas ligados ali, né? Depois, cara, a gente Desculpa partiu. te interromper de novo mais uma vez, Vamos mas lá. assim, explica pra gente o que é um estudo de posicionamento
e esse estudo enfim, de percepção de marca? Só rapidamente, não precisa entrar em muitos detalhes, mas o que... É porque um acaba bebendo um pouco do outro, né? Tá, Então, a gente tem um estudo que, pô, primeiramente, a gente tem que pensar num posicionamento da marca, pô, porque com quem que essa marca vai tá, conversar e o que a gente quer entregar com essa marca. Então, a gente define um pouco ali de público-alvo, tá, pô, o tá, que a gente vai entregar como marca e depois o conceito, que é efetivamente o que é nosso produto, o que a gente tem tá, de atributos. tá bom. Então, é um pouquinho disso. Legal. Aí, beleza. Aí depois a gente parte para comunicação, né? E aí a gente começa a desdobrar todo o material de comunicação. Então, e tem comunicação também na TV, que é o que demanda mais budget, então é o que a gente põe mais energia, mas tem as comunicações de uma forma geral. Então a gente tem o digital, tem tudo efetivamente. Então a gente desenvolve toda essa gama de comunicação, volta para o nosso posicionamento e vê se está falando com o posicionamento, né? Legal, E vai testar de novo com o consumidor final. Então, legal. a gente faz ali pré-teste em Animatic, que a gente tem algumas campanhas Uhum, que a gente faz até em IA uhum. uma comunicação ali dentro do que a agência desenhou pra gente. Então a gente parte com 5 comunicações. Aí a gente faz um pré-teste para ver se elas estão sendo bem aceitas e a positividade, se está entregando toda a mensagem que a gente quer naquele conceito e naquele posicionamento que a gente definiu anteriormente. Ok, dando ok, a gente roda a comunicação e depois faz um pós-teste também para Uhum, entender se teve visibilidade, se as uhum. pessoas lembram de ter visto o comercial e de novo a gente testa ali os atributos para ver a assertividade ali do nosso posicionamento e conceito. Então é uma coisa aí que vai realmente encaixando na outra, né? Em paralelo, também a gente precisaria de uma embalagem que conversasse também com esse conceito posicionamento. Então a gente fez todo um desenvolvimento também pensando em algumas etapas qualitativas e quantitativas para chegar na embalagem final de Itaipava aí que, pô, é super legal mesmo e super bem aceita pelo consumidor. Então é um leque aí de coisas mesmo, sabe, Lutuf? Dante, muito obrigado. A gente, ouvindo aqui com um comentário da Michelle, faço das palavras delas as minhas. Então, foi colocado um ponto aqui sobre essa questão desse uso da imagem feminina na propaganda da cerveja, né? Que um ponto que ela levantou que eu achei incrível. E era algo mais comum antigamente, né? Aham. Dessa associação direta entre, enfim, uma tipificação da mulher, digamos, como sendo uma mulher boa e uma cerveja boa, né? Uma coisa meio assim, meio que materializando as duas coisas. Acho que é um primeiro ponto que eu preciso muito perguntar para você, o que que você acha, o que que mudou, o que que você tem visto em pesquisa, Aham. né? E segundo ponto, segundo ponto é o quanto que você vê desse crescimento das mulheres como consumidoras de cerveja. Se mudou ou não, se continua a mesma coisa de 20 anos atrás. Cara, essa materialização da mulher realmente acontecia muito no passado mesmo, mas nós, como Grupo Petrópolis, mudamos totalmente esse direcionamento, cara. Porque assim, as duas perguntas complementam aí, né, Lotuf? Porque homem e mulher são consumidores iguais, então o direcionamento realmente tem que ser igual. Então, a gente vê muito estudo de pesquisa de mercado também, a gente fala um pouco disso, sobre o que seria assertivo para a gente trazer como comunicação, e esse assunto é muito falado ainda como no passado mesmo, sabe? E até as pessoas, tanto homem como mulher, já olha isso como algo super negativo, sabe? E realmente não é algo positivo. Então, a gente migra cada vez mais para, ter o mesmo direcionamento aí de comunicação, tanto para homem como para mulher, tá? Legal. E as mulheres estão tomando mais cerveja? Toma cerveja, toma muita cerveja. Assim, a tendência do mercado é um pouco de queda do consumo de cerveja das novas gerações. Tá. Porém, o consumo entre homem e mulher é bem parelho, então nossos É, direcionamentos são realmente bem parelhos, sabe? legal. E outro dia eu experimentei, há pouco tempo mesmo, né? Eu experimentei a cerveja zero. Aham. Como é que você está percebendo esse movimento Cara. enfim, novos produtos? Passa também por RTD, né? Eu tenho acompanhado muito essa coisa Sim.
do ready to drink, né? Aham. Bebidas que são mais, como posso dizer, mais fáceis de preparar, de pegar, de tomar, de levar. Essas duas, acho que são duas tendências grandes aí, né? Cervejas com menos álcool ou zero, como é que você vê isso do ponto de vista de pesquisa e de mercado? E essas RTDs, né? Como é que vocês enfrentam isso e que vocês estão, como é que vocês estão acompanhando isso lá dentro? Ah, cara, é super tendência mesmo, viu, Lotufo? A gente vem com o pessoal de P&D cada vez mais nesse desenvolvimento, então a gente tem muito estudo ali para direcionamento de cerveja zero, porque realmente a nova geração, a tendência é um consumo muito forte de cerveja zero. E, cara, a gente fez muito estudo para entender efetivamente esse público, sabe? E a gente via que muito consumidor, o consumidor, a pessoa que não bebe álcool, sabe? Ela via as pessoas bebendo uma cerveja na balada, no bar, e ela se sentia um pouco excluída, assim, sabe? E por muito tempo, a bebida zero tinha um pouco de preconceito ainda. Pô, eu não vou pegar ali uma cerveja zero e beber. Então a gente tem até direcionamentos aí de embalagem para ser bem parecida com o produto normal mesmo. E é isso, as pessoas tão, assumindo zero, tá aceitando zero e tá ficando cada vez mais comum mesmo, o que é super interessante. Então, é um pouco disso. A gente tem esse público que é o não consumidor de álcool e a gente tem um outro perfil aí dentro do consumidor de zero, que é a pessoa que, de repente, nos estudos que a gente fez, saiu com, principal atributo, o motivo de consumo de zero, poder dirigir ou não. Então, é a pessoa que, pô, quer tomar uma cerveja ali, quer estar no mesmo ambiente, porém vai dirigir. Então ele quer beber uma cerveja zero, tá tudo bem, sabe? Então a gente tem trabalhado muito zero. O RTD, a gente tem Cabaré, que é super forte no mercado, e a gente fez o lançamento de Fest agora por Itaipava, né? Então a gente tá em desenvolvimento aí dentro desse mercado, porque as novas gerações estão consumindo muito também RTD. Então são dois pontos bem fortes aí de inovação dentro do mercado, tá, Lotufo? Legal. E esse Fast, só para eu entender, o Fast RTD, ele é, como que ele muda? Ele é o que? Ele é o que? Ela é Fast Drink. Uma Fast Drink. Fast Drink é o Isso. nome da marca. Tá. Então, é um produto de RTD. Ready to Drink, Tá. de consumo rápido ali dentro da lata mesmo. Legal. E é muito mais voltado, então, para esse público mais jovem. Os dois, tanto RTD quanto cerveja zero, você acha que é Cara, isso? em partes, assim. No geral, o consumidor tem aderido muito ao RTD, porém, esse público que tem deixado de beber álcool, a gente coloca muito a cerveja zero álcool, e tem gente parando geração nova que tá parando de beber. Parando de beber cerveja e o consumo de RTD tá aumentando. Então a gente tá sim entrando nesse mercado. Porém, o consumo é geral. As outras gerações também tomam RTD e também tem aí o desenvolvimento da cerveja zero dentro do mercado. Parece fácil, né? É Parece complicado, fácil, é um viu, momento cara? de desafio muito grande. Cara, é muita coisa no mercado, sabe? Até saindo um pouco desse mercado do álcool, falando um pouco de energético, tá? Cara, energético é um mercado que tem um desenvolvimento absurdo, Gigantesco. assim, ele é o grande ouro do mercado hoje, sabe? A gente vem trabalhando muito forte com TNT, buscamos agora parceria com a NBA, então a gente tá querendo crescer cada vez mais, porque na verdade foi um desenvolvimento de consumo. Cara, quando lançaram lá a bebida energética lá atrás, era totalmente direcionada ao esporte, né? Era essa correlação total. E com o passar dos anos aí, teve um desenvolvimento muito forte de hábito de consumo, que fez o consumo crescer demais. Então, você tem, pô, a pessoa ali que vai jogar videogame, pô, vai tomar um energético pra jogar videogame. Um pré-treino, pô, o cara vai treinar e toma um energético antes. Pô, pra fazer esportes de uma forma geral. Então, é um desenvolvimento de hábito de consumo absurdo. Então, pô, a bebida energética é uma das categorias que vem mais em desenvolvimento aí no mercado de bebidas, viu? É muito legal. Eu lembro de um texto alguns anos atrás, acho que pelo menos uns 10, 15 anos atrás, que dizia que o mercado de cerveja é um mercado de -3. Não sei se você já ouviu essa.
Eu vi isso de uma vez de um grande executivo, há muito tempo atrás, do mercado de cerveja, que ele falou assim, o mercado de cerveja é, de uma certa forma, simples. É o mercado menos 3. A pessoa olha lá, tá na geladeira escrito menos 3 graus, ela pega qualquer uma. E é isso. Geralmente me dá mais gelada, né? Mudou completamente, então. Completamente, Lutufo, completamente. Pra gente chegar no que a gente quer, com o produto que a gente quer, no consumidor final, a gente tem muita etapa aí que realmente a gente tem que discutir, tem que sentar, entender. Então, realmente são muitos passos pra você realmente abrir aquela cerveja ali e tomar ela no final do dia com tranquilidade, viu? De todos os cases que você contou e você participou, qual deles é o que você mais se orgulha, assim? É esse de Itaipava, recente? Que você fala, pô, legal, isso aqui foi onde, putz, eu vi que meu departamento teve uma presença grande, que eu acho que quem tá assistindo a gente aqui e queria estar no seu lugar, super curioso, entendendo que você é demandado o tempo todo para tomar todas as decisões de campanha, de marketing, de preço, de embalagem e etc. De ponto de venda, né? Aham. De formatos novos, de produto novo. Da sua experiência, principalmente no Grupo Petrópolis, ou até mesmo fora dele, que mais te conta pra gente assim, pra quem um dia vai chegar no lugar onde você tá hoje, fala assim, ó, vale a pena a luta diária, porque olha, eu fiz isso aqui, é um negócio que eu me orgulho muito. O que seria, assim? Cara, Do ponto de vista profissional, lógico. é difícil falar de um ponto só, assim, sabe? Eu acho que são as execuções de uma forma geral. Eu acho que você vê o produto final entregando toda a mensagem que, pô, você foi captando lá atrás, de cada passinho que você deu para chegar até ali, é muito gratificante. Mas eu vou trazer um projeto que vai até desse assunto que a gente puxou de energético, que a gente viu o desenvolvimento do energético aí dentro do mercado, então a gente desenvolveu um estudo, pô, dentro de casa de BHT para energético. Era uma área que a gente era um pouco cego, a gente não tinha muita informação ali no Grupo Petrópolis. E a gente desenvolveu, internamente, junto com a equipe, um estudo inteiro de BHT internamente para energético, que tá dando milhões de direcionamentos assim para a marca. Então a gente sabe em que esporte a gente atuar, a gente sabe quais são os atributos mais fortes e importantes aí para o mercado de energético que a gente consegue atuar com comunicação. Então foi algo bem enriquecedor assim na minha experiência Grupo Petrópolis, sabe? Que legal, porque é tão interessante ouvir isso, né? Porque você tem um trabalho, eu vou tentar dar esse nome, você me corrige falando, não é isso. Um trabalho, eu vou chamar de estratégico de bastidores, né? Você tá ali municiando as equipes a tomar decisões, né? E você acaba, como você bem disse aqui, né? Tanto que quando eu te perguntei do seu caso mais emblemático, do qual você mais se orgulha, é onde você pegou algo que estava, de certa forma, do zero, Exato, né? Pelo que você exato. está me dizendo, não sei, Aham. não conheço, mas você está me dizendo assim, olha que engraçado, como isso foi o primeiro que você lembrou, né? Era do zero, então era uma sala escura, né? Ninguém sabia nada, vendia ali TNT, etc., Aham. vendia energético, mas não sabia muito bem por quê. Você sentou ali com o time e falou, cara, vamos montar uma estratégia, vamos descobrir por Aham. quê, vamos descobrir quais esportes são associados, a que atributos são associados, e acabou virando o que virou e esse crescimento muito grande. É isso que você está dizendo? Cara, exatamente isso, viu, Lotufo? Porque assim, a gente não tinha, até a gente vai rodar a segunda onda que a gente vai medir todo o impacto das execuções que a gente fez, né? E a gente tá super ansioso nesse resultado. Mas era muito isso, porque no final, pô, a gente tinha uma grande oportunidade ali de uma categoria que vem num crescimento exorbitante, que vem aumentando cada vez o hábito de consumo e diferentes hábitos de consumo, né? Que a gente no final não entendia tanto o que a gente tinha como imagem de TNT e nem do mercado, né? Então é isso, a gente conseguiu, pô, setar, em que hábito de consumo atuar, a gente setou os atributos que a gente queria criar com TNT, embasado no próprio estudo que trouxe pra gente os atributos de maior importância ali e criar uma rota ali de desenvolvimento de marketing e comunicação. Então, cara, realmente foi algo muito positivo ali, super interessante, que a gente tá ansioso ali para ver o que a gente construiu com o TNT esse ano aqui. Dante, nossa, muito legal, meus parabéns por todo esse trabalho.
Só lembrando que você falou no começo, assim, você falou que você gosta muito dessa área, né? E gosta muito de pesquisa, e ao longo desse nosso papo deu para ver mesmo, claramente. Eu também sou um fã de entendimento do consumidor, pesquisa, dados, né? Trabalho com isso também há 25 anos e tenho uma paixão enorme, por isso que eu sei, acho que assim como você, eu sei da diferença que faz na ponta, Cara, com né? certeza. E deu para ver aqui nessa conversa como você realmente gosta ali do craft, né? De botar a mão na massa, de ajudar a estratégia, de discutir, de ver oportunidade, de voltar para casa, organizar os times e fazer desenho de atributo, mensurar mercado. É muito legal de ver isso. Eu queria que saísse, eu queria te perguntar se você pudesse deixar uma mensagem aí para uma pessoa que está entrando no mercado agora, e que está pensando em seguir essa carreira, e como você bem disse no começo, né, que está entre não quer virar advogado nem médico, você defende a categoria da pesquisa de mercado, de CMI. Você, Cara, você, você, você falaria para essa pessoa qual que é o recado que você acha que assim, pô, vale a pena, não vale, e o que essa pessoa teria que ter, que atributos, assim, que ela tem que desenvolver em si mesma, ou até de tipo de matéria, habilidades que ela tem que desenvolver para poder virar um Dante um dia. cara, eu sou realmente muito fã da pesquisa em inteligência de mercado, assim, muito, muito Que mesmo. legal. Na minha experiência, o que foi muito positivo, tá? Que eu acho que é muito legal de ter, porque você consegue lidar com as dificuldades do dia a dia. É entender muito do operacional também. Então, pô, hoje eu sei fazer. Se eu pegar para desenvolver, eu sei desenvolver todas as etapas de um estudo qualitativo e de um estudo quantitativo do início ao fim. Então isso me dá muito embasamento assim para eu conseguir direcionar os estudos dentro do grupo Petrópolis. Porque, cara, eu sei, se me viessem com a dificuldade lá do grupo Petrópolis, quando eu tava na minha cadeira lá no Instituto de Pesquisa de Mercado, eu sabia trazer exatamente a metodologia necessária para ele conseguir aquelas respostas. Então, cara, eu sei disso. Então, quando eu tô ali no dia a dia, que, pô, tô vendo ali, tô no dia a dia com o pessoal de patrocínio, você, pô, tem uma oportunidade aqui. E você já tá na sua cabeça aqui pensando todo o escopo de projeto que você conseguiria fazer para desenvolver. Então eu acho que é um pouco disso, sabe? Estudar um pouco sobre o operacional de um estudo de pesquisa de mercado, porque quando você está no dia a dia, as coisas já vêm no natural e você já consegue entender um pouco do que trazer como metodologia ali dentro da necessidade. Então, acho que seria uma dica um pouco relacionada a isso. Dar tempo para experiência, né? Isso você está dizendo, né? Exatamente, Porque no final do exatamente. dia Não é de uma hora para não é outra de uma hora também, para né, outra, não é da Lutuf? noite pro dia, né? Não é só É, apertar um botão, né? Uhum. E é isso que eu acho que é uma tendência que a gente tem tido cada vez mais, da pesquisa entrar num ambiente. Faz umas pesquisinhas aí, né? Cara, Faz, isso. mas aí chama o pessoal de pesquisa e faz umas perguntas. Fala, cara, não é bem assim. É. Né? Qual que é o objetivo? Como é que a gente vai fazer? É qual, é quant? Qual que a gente vai responder, né? Até, Loto, falando um pouquinho desse assunto, realmente isso tem acontecido bastante no mercado, assim, porque o que acontece? Existem alguns fornecedores que disponibilizam uma plataforma aí para desenvolvimento de estudo dentro da empresa. E é um pouco disso, né? Toda a área querendo te chamar para fazer pesquisa de mercado e falar, pô, de repente eu mesmo faço, sabe? E a gente sabe, né, que pesquisa de mercado não é de uma hora para outra. E assim, você acaba direcionando uma decisão e a depender ali do desenvolvimento do questionário, da execução, ela não é tão assertiva e não é nem tão válida, né? Então é um pouco disso. Eu trago como dica de quem tá passando por essa dificuldade aí dentro das empresas, de, ok, quer fazer, vamos conversar, puxa, treina, não deixa livre ali a execução dentro das áreas, sabe? Porque isso vem acontecendo muito mesmo dentro do mercado, viu, Lotufo? Ótima reflexão. Concordo gênero e grau e vejo também isso acontecendo cada vez Uhum. mais. E eu tenho sido, e até o pessoal da equipe tem sido demandado cada vez mais para
para ajudar também nesse momento, assim, sabe? Vem uma pesquisa de tal departamento que puxou tal coisa, vocês podem ajudar? Eu falo, olha, não sei. Né? Porque acaba virando uma. É mais ou menos, eu costumo brincar, né? Aquela velha história do arquiteto e do engenheiro, né? Vamos montar uma casa ali. Tá legal, mas você chamou o arquiteto? Não, não chamei, mas eu montei uma laje ali. Aí eu falo, mas peraí, dá pra gente chamar um pessoal e agora ou a gente vai ter que ajustar, né? Ou a gente vai ter que fazer do zero. Então, enfim, eu sei que a gente tá acabando aqui, mas tem um último assunto que eu queria muito tratar com ele que eu não quero perder aqui. É a última pergunta, eu prometo. Vamos lá, Lutufo. Eu sou baiano. Nasci na Bahia, né? É mesmo? Eu Não sou de sabia. Salvador. E tenho um grande apreço pela cultura nordestina. Não cultivo tanto, mas enfim, adoro o Nordeste e tudo que o Nordeste entrega, assim, apesar dos pesares. A gente sabe que é uma região, como eu posso dizer, mais pobre, né, do Brasil e tem suas dificuldades, obviamente. E eu sei da importância do Nordeste para o Grupo Petrópolis. Estou errado, Sim. não? Certíssimo. A gente é super consolidado com Itaipava lá dentro do. Lá no Nordeste de uma forma geral, muito forte na Bahia e em Pernambuco. Mas o Nordeste, no geral, a gente é super consolidado. Tem até a Arena Itaipava, né? Tem, Arena tem, Itaipava que tem, chama, né? tem. Estádio do Bahia? Não, Do Bahia, do do Bahia. Bahia. É. E conta pra gente, assim... Arena Fonte Nova, né? Mas não era Arena Itaipava que chamava? Eu não lembro agora. Itaipava, a gente tem o nome lá no Fonte Nova Itaipava, é isso mesmo. Legal. E o que mais te chama atenção, assim, que você pode trazer pra gente, em linhas gerais, sobre essa diferença da relação do Nordeste? Tudo bem que o Nordeste não é um país, né? A gente fala Nordeste, né? O Nordeste. Não, não é o Nordeste. Exatamente. Você tem a Bahia, que é diferente da cultura do Pernambuco, que é diferente... enfim, você tem muitos estados diferentes, tá? Mas dos estados que estão no Nordeste hoje, comparados a estados, por exemplo, do Sudeste ou do Sul, o que dá pra você pontuar assim, em relação à relação com cerveja, que em linhas gerais, até também a gente não pode entregar o ouro pro concorrente aqui, né? E das razões de vocês serem tão fortes lá, assim, o que você poderia dividir com a gente, assim? Cara, é realmente bem diferente, assim, viu, Lotufo? E a gente tem uma cultura lá no GP que é bem interessante, assim, porque, assim, a gente tem o cara de inteligência de mercado que de repente nunca foi em campo e não entende o que tá rolando lá no ponto de venda, né? No AS, no bar e tudo mais. Então, a gente tem uma cultura que M vai muito no ponto de venda. Então eu vou a campo fazer rota de produto no Nordeste, eu vou a campo fazer rota de produto no Sudeste. Legal. E a gente vê uma interação muito diferente com as marcas, sabe? Pô, a gente é super consolidado lá com o Itaipava hoje. Então, as pessoas no ponto de venda têm a necessidade de estar com o produto lá. Então, pô, a ação de trade é tratada de uma forma totalmente diferente. Já ali no Sudeste, é completamente diferente a atuação ali do trade. Então, de repente, você precisa de uma estratégia mais forte, de estar ali e tudo mais, sabe? Então, existe uma diferenciação muito forte. Eu acho que o principal é essa interação de você estar no campo e não só olhar o dado efetivo que você recebeu ali do banco de dados, muito interessante, sabe? Porque você sabe, pô, ali tá rolando isso e você tem algum insight pra trazer pra trade. Mas o cara de trade sabe que o negócio não acontece assim fácil, né? Porque, pô, ali no Nordeste você tem que ter um tipo de interação diferente, porque seu produto é consolidado lá, ele tem que estar lá. Lá no Sudeste é uma gama de produtos enorme, então para você tá lá tem uma dificuldade um pouco maior. Então te dá direcionamentos de ação bem diferentes a depender aí da praça, né? Não pensando só no Nordeste e Sudeste, mas de uma forma geral, assim, sabe? E a gente já tem uma execução muito forte lá, Lotuf. Então, a gente, durante muitos anos, a gente tem interação lá em Camarote Salvador com Petra, a gente tá no Camarote Vila com Itaipava. Por muitos anos a gente, pô, fez o circuito todo do carnaval ali com Itaipava. Então, a gente construiu muita marca ali dentro do Nordeste. Então, por isso aí que a gente tem uma força bem grande ali dentro da praça, tá? Muito legal. Dante, muito obrigado pelo seu tempo. Parabéns aí pela trajetória. Show, Lotu. Parabéns pelo Q de Itaipava, pelo Q de TNT. Muito legal essa. Parabéns por essa paixão pela categoria, pela nossa classe. É isso que eu falo, né?
Muitas pessoas me perguntam, e aí, perguntam sobre sucesso. Então, eu falo, cara, sucesso é geralmente uma combinação entre gostar muito do que faz e fazer com muito esforço, né? Sim. Tem o dia a dia, tem que estar lá, tem que gostar do que faz, porque senão no final do dia você vai ser uma pessoa, enfim, que não vai ter uma razão por fazer aquilo. Dá pra ver que você gosta muito do que você faz e tá num lugar ainda que te dá esse espaço, né, pra gerar essa relevância e tomar essas decisões e, putz, muito sucesso aí pra você e pras marcas do Grupo Petrópolis. Meus parabéns, cara. E obrigado por ter dividido sua história e seus casos com a gente aí. Poxa, ô Lotufo, eu que agradeço o convite. É que, nem é muito trabalhoso, eu falar de inteligência, pesquisa e CMI, eu venho com todo prazer, mas agradeço muito aí o convite, foi super legal, tá? Valeu, muito obrigado aí. E eu vou cobrar o convite do próximo Ah, com Beer Tour. certeza, os 3 aqui já estão dentro do Beer Tour aí que a gente vai fazer de final de ano. Eu quero ver, já tá gravado, tá gravado. Tá gravado. Obrigadão, Obrigado, velho. Lotufo. Obrigado, valeu. Valeu.